estar junto, né? Deus nos deu a graça de ter mais um dia de vida e podermos juntos estar aqui na casa dele para estudar a palavra, aprender mais dele, né? Nós vamos passar para os motivos de oração. Eu queria saber se tem alguém que queria fazer um pedido especial de oração desse lado aqui. São? Eu quero pedir para a doutora Piedade, que amanhã ela já vem para cá, e por mim também. Isso. É pelo meu pai. Pai, isso. Por mim, família de Tânia. Tá. Da minha vizinha que está hospitalizada, e uma prima minha também que quebrou o braço, está aguardando da área para uma cirurgia, e a conversão do minha mãe. Aqui no centro? Saúde e trabalho. Trabalho. Isso. Agradecer a Deus pelo vida do Daniel, né, que completa mais um ano de vida hoje. Né? Mais alguém aqui do centro? Mais alguém? Não? Então, de cá, beleza? Eu pedi a conversão da minha família, também por várias pessoas da minha família, de talvez saúde, e pela família dela. Amém. Pela minha família, o Paulo e o Paulo. Estou bem. Alcine? Tá. Isso. Mais alguém? Que vai? Seu João? Família. Tá. E nós estamos orando, né, pelas pessoas também mais idosas, né? Nossa irmã Dona Santa, Dona Lina, né? Também o seu Eliseu, né? Estamos orando também pelos que estão enlutados, né? Então, Maquerre, né, perdeu a mãe, o Alcione de Jefinho, Hélio, né, perdeu a irmã. Mais alguém que nós estamos orando? Esqueceu, né? Então, hoje, irmãos, é dia de ceia, né? Vamos pedir ao Senhor para abençoar e tocar no coração do povo, né? Para estar aí hoje, né? Mesmo sendo feriado hoje, as pessoas estejam aí para adorar o Senhor, participar da ceia, né? Preparar o nosso coração, né? Para estarmos aqui. Vamos orar, então. Logo depois da oração, nós vamos separar, né, os adolescentes para baixo, irão para suas classes e os outros permanecerão aqui conosco. Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, te louvar, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, que durante toda essa semana, Senhor, nos sustentou, nos livrou, nos deu, Senhor, graça, misericórdia. E agora, Pai, quando reunimos aqui nessa manhã para estudar a Tua Palavra, queremos pedir, Senhor, a assistência do Teu Espírito, Senhor, falando ao coração de cada um, Senhor, desde os adultos até as crianças, Pai. Prepara, Senhor, os professores, dando a eles também, Senhor, eloquência, sabedoria para expor a Tua Palavra. Pedimos agora, Pai, por esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor. Pessoas estão enfermas, ó Deus, o Senhor é o Deus que sabe, o Deus que cura. Pedimos, Senhor, levanta a Tua mão, Senhor, coloca a Tua mão sobre eles, ó Deus, e dá, Senhor, libertação, Senhor, da enfermidade, Pai. Também queremos pedir, ó Deus, que o Senhor conforte, console o coração daqueles que estão sofrendo, Deus, com perdas. Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o Deus Consolador, esteja movendo, Senhor, o coração de cada um nessa manhã, Pai. Também queremos pedir, ó Deus, uma bênção especial, Senhor, ó Deus, na conversão dos familiares que ainda não têm, Senhor, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pai, abre o coração deles, Senhor, e dá-nos, ó Deus, a oportunidade de falar, Senhor, da Tua bondade, Pai, para alcançar, ó Deus, a vida, Senhor, e o coração de cada um. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós nessa manhã e oramos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos então separar, né? As crianças poderão ir, os adolescentes para baixo, né? Até 15 anos? E os outros eu quero convidar para abrirem suas Bíblias em Romanos 7. Romanos, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do primeiro verso em diante, mas nós já estudamos até o verso 6, então nosso estudo será do 7 em diante, tá? Mas só para a gente ter a interação com o texto, né? Então,
Vamos começar no versículo 1. Romanos, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Amém? Esse diz assim: porventura ignorais, irmãos, falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A mulher está casada, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reals pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Nós lemos até o verso de número 12. Nós vamos só relembrar alguma coisa que nós já estamos falando aqui, para que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer no texto, né? Esse texto, irmãos, na verdade, é uma continuação daquela pergunta que Paulo fez no início do capítulo, no final do capítulo 6, né? Onde ele diz assim, que ele falou que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E ele perguntou, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Então, Paulo agora vai falar do lugar da lei na vida do crente, tá? Mas primeiro, irmãos, nós lembramos que o homem natural, vamos colocar natural aqui, que os irmãos sabem que é o homem sem Cristo, né? Então, o homem natural, ele é escravo do pecado. Então, esse homem natural aqui, ele não tem nenhuma predisposição para obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus deseja. Por que ele não tem? Porque quem domina, quem controla o homem natural é o pecado, que nós entendemos que é uma natureza que a pessoa tem dentro dela, né? Então, essa natureza pecaminosa que está dentro do homem, que foi herdada de Adão, ela leva o homem natural, o homem sem Cristo, a obedecer esses desejos. Então, esses desejos que estão dentro dele, do homem, que é movido, que são os desejos da carne ou do pecado, né? Carne e pecado são sinônimos ali, nós vamos mostrar isso. Então, leva o homem a desobedecer a Deus e não ter condição de fazer aquilo que é de Deus. Então, nós vamos ver no capítulo 7 que Paulo expõe isso. Ele diz assim, que muitas vezes querer fazer o bem pode até estar no coração da pessoa, por uma influência religiosa, né? A pessoa pode até desejar fazer o bem, né? Tem desejo de fazer o bem, mas ele não, porém não efetuar, porque o pecado é que comanda, o pecado, a natureza pecaminosa é que manda, a carne é que manda no ser humano sem Cristo, né? O que
Deus fez quando Deus nos salvou. Então, o homem em Cristo, esse mesmo homem agora em Cristo, né, ele agora tem uma nova vida. Essa vida é espiritual. Assim sendo, essa nova vida agora, ela não está mais debaixo do pecado, porque o pecado agora já não tem mais domínio sobre ele, e Paulo explicou isso no início do capítulo 6, 7, que nós trabalhamos ali, porque esse homem aqui, em Cristo, ele morreu com Cristo. Quando ele morreu com Cristo, o pecado, que essa natureza pecaminosa, perdeu o domínio sobre ele. E também a lei, que era o instrumento usado pelo diabo para condenar, usado pelo pecado para condenar a pessoa, perdeu o efeito. Então agora ele não pode mais, o homem espiritual não pode ser mais condenado. Por quê? Porque ele morreu com Cristo, e morrendo com Cristo, então o pecado e os pecados foram perdoados, e o pecado foi crucificado. Então o pecado tornou-se agora inoperante, agora ele não tem mais o poder de levar o homem em Cristo a fazer o pecado. Então o pecado, Paulo termina no capítulo 6 dizendo que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, sim debaixo da graça. Então a lei era o instrumento que mostrava que o pecado foi praticado, e uma vez praticado ele será condenado. Se esse homem morreu, então ele agora já não mais, o pecado já não mais pode influenciá-lo, dominá-lo, e também a lei não pode mais condená-lo. Estamos indo bem aí, gente? Tá. Então o homem em Cristo Jesus, ele comete pecados, mas ele não é escravo do pecado, da natureza. Lembra da diferença que nós fizemos entre natureza pecaminosa, que é o pecado, e os pecados, atitudes? Lembram, né? Tranquilo aí, gente? Se não tiver, pode falar que a gente volta a explicar de novo. Então, as atitudes foram lavadas no sangue de Cristo, e a natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo. Então a minha natureza pecaminosa, então ela tornou-se, ela perdeu a força, ela não tem mais poder. Embora ela esteja viva, ela não tem mais poder para forçar o homem a fazer. Por quê? Porque o homem agora não está mais sujeito ao pecado, então o pecado agora não domina sobre ele, e não está debaixo da lei que condena. Por quê? Porque ele já morreu em Cristo e ressuscitou para uma nova vida. Vamos pegar uma figura só para a gente tentar entender. Vamos pensar. A pessoa estava condenada, ele pegou e cometeu um assassinato, certo? E aí a lei veio e condenou ele a cumprir 30 anos de prisão, né? Então está condenado, ele vai agora passar os 30 anos na cadeia. Vamos pensar que essa é a figura da pessoa que vai para o inferno. Então, qual foi o pecado que ele cometeu? O assassinato, o crime. O que o condenou? A lei. Qual é a pena que ele vai sofrer? Os 30 anos, que é o quê? O inferno. Certo? Nós estamos fazendo uma figura, só para entender, certo? Então o homem cometeu assassinato, ele agora foi condenado pela lei, e ele vai sofrer a pena lá no inferno, certo? Tá. Então essa é a figura do homem sem Cristo. Aí vamos pensar, e o que está agora em Cristo? Ele estava lá, cometeu o crime, ele foi condenado, certo? Ele ia pagar a pena, só que antes de pagar a pena ele morreu com Cristo, certo? Morrendo com Cristo, o que aconteceu? Não tem mais pena, acabou, então não vai mais para o inferno. Entendeu a figura? Ele cometeu o crime, ele já era de Cristo, né? Não, antes de Cristo. Ele cometeu o crime. Ele estava condenado
e ele ia pagar a pena. Pois é, mas aí, Antes dele ir para pagar a aí já pena, era escolhido lá atrás. Lá. sim, aí antes dele ir pagar a pena, que era lá no final, né, o juiz determinou, a lei condenou, então agora falta cumprir a pena, ele vai para a prisão. Antes dele ir para a prisão, ele morreu com Cristo. Ele agora conheceu Jesus, entregou a vida dele para Jesus, então ele morreu com Cristo, certo? Se ele morreu com Cristo, o que aconteceu? O crime prescreveu, que agora não tem mais crime, porque está morto, a lei não pode mais condenar e a pena não pode ser aplicada. Entenderam? A diferença dos dois é essa. Tranquilo, gente? Deu para pegar, Tânia? Tá, aí vamos agora então para uma pessoa que já morreu com Cristo, já é salva e comete o crime do assassinato. Tá, pois é. Aí é o que Paulo vai tratar agora, daqui, né, no capítulo 7. Né? Então, capítulo 7, o início foi isso aqui que ele falou. Então, a mulher estava, ele deu o exemplo, a mulher estava ligada ao marido enquanto o marido vivia. O marido morreu, acabou. Libertou da lei. Então, não tem mais lei agora para segurá-la. Então, ela pode casar com outro. Tá, falou isso. Ele diz, nós morremos com Cristo. Né? Então, ele diz aqui, ó, versículo de número 4 ou 5, eu acho que é 4. Olha aí, versículo 4. Assim, meus irmãos, olha o que ele diz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do quê? Do corpo de Cristo. Então, o que Deus fez? Deus nos colocou em Cristo. Cristo morreu, nós morremos com Ele, certo? Para pertenceres a outro, a quem? A Deus. Agora nós pertencemos a Deus. Então agora que ressuscitou Cristo dentro dos mortos, então como nós somos ressuscitados com Cristo, então agora já não somos mais, não tem mais condenação. Agora não há mais condenação. Por quê? Porque o criminoso morreu, né? Se ele morreu, a lei perdeu efeito sobre ele, e a pena não justifica a pena mais, porque não tem gente para cumprir a pena, morreu. Né? Então você já não é mais você, agora você é corpo de Cristo. Como é que vai pegar o corpo de Cristo e mandar para a punição, para o inferno? Tem jeito. Seu James? Pastor, mas antes de tudo isso, existe um convite. Por exemplo, a pessoa tem que saber que Cristo vai pagar. Se a pessoa não sabe que Cristo vai pagar o preço, que a absolvição depende de Cristo. Sim, mas um convite, uma proposta. Mas é porque isso é fato já consumado, seu Jesus já fez. A única coisa que a pessoa precisa saber é que isso pode tornar-se dele. Então, quando eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou me apropriando, recebendo tudo isso que Cristo fez, que morreu pelo meu pecado, né? E com isso me libertou da lei e me libertou do inferno. Então, e agora o pecado já não tem mais domínio, a lei já não pode mais me condenar e a pena Jesus já sofreu na cruz por nós. Marcos? Ô, pastor, então essa passagem ela ilustra que a gente sem Cristo, a gente está meio casado com a lei. Tá e quando preso. a gente é convertido, a gente deixa de obedecer à lei, agora a gente está em comunhão com Jesus Cristo. Isso. Porém, agora hoje nós vamos ver a diferença aqui, tá, gente? Toda a liberdade nossa da lei é com respeito à salvação, tá? Então, a obediência à lei para salvação ou para condenação. Então, a lei agora ela não tem mais efeito sobre o crente para condenação, porque ele já morreu em Cristo, e ela também não pode ser usada pelo crente para salvação. E é isso que Paulo vai dizer do versículo 7 em diante. Pois é, mas aí no caso, por exemplo, a nova vida, você, com Jesus Cristo, é uma resposta diariamente
ao que ele está fazendo com a gente. Porque quando a gente liberta da lei, não existe mais regra, correto? Sim, pois é. Mas não quer dizer que não exista necessidade de obedecer à lei, de ter a lei, né? Qual que é a lei que nós explicamos aqui na semana passada? A lei de Deus, né? Que tem a lei de Moisés, tem a lei de Deus, né? E tem a lei civil, né? Que é a lei dos homens, não é? A lei civil, como patriota, nós estamos sujeitos a ela, não tem jeito, né? Então, se a gente infringir, a gente vai ter que pagar pela infração que a gente cometeu, certo? Tem um radar ali que está de 60 por hora, você passou 80, você vai pagar a multa, você foi condenado a pagar uma multa. Então essa é a lei civil, essa é a lei do país, ela é relativa porque cada país tem as suas leis, né? Então, tranquilo, né? A lei de Moisés perdeu efeito, porque a lei de Moisés era para os judeus, né? Lá no deserto, mas existe a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei moral, que está exemplificada nos 10 mandamentos, explícita, digo, nos 10 mandamentos, e foi resumida por Cristo em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei de Moisés que eu falei é a lei segundo os mandamentos de Deus lá, que ele foi abrindo outros. Sim, que na lei de Moisés tinha a lei civil, que era para os judeus no deserto. Então, olho por olho, dente por dente, lembra? Tinha a lei cerimonial, que era a lei dos sacrifícios, que regia os sacrifícios, e tinha a lei de Moisés, que era a lei moral, que ele recebeu de Deus para transmitir para o povo. Essa lei que é de Deus, que Moisés transmitiu, que eram os 10 mandamentos, ela permaneceu. Lembra que eu falei de uma curiosidade aqui? A única lei que foi escrita por Deus nas pedras foi os 10 mandamentos, e foram as 2 pedras que foram para a arca e acompanhou o povo, né, no deserto os 40 anos, né? Então, e depois, né, no período dos reis, uma parte do período dos reis. Essa lei que escrita é a lei de Deus. A outra foi a lei que Deus deu a Moisés para o povo judeu. Deu para fazer diferença, gente? Tranquilo? Beto? Pastor, eu não tomava Santa Ceia e já era batizado, porque eu tinha um pecado. E o senhor sabe qual que é. Eu vou falar porque nós estamos entre irmãos. Então eu tinha uma filha fora de casa, eu já era batizado. Eu não tomava Santa Ceia, eu já me sentia condenado. Aí eu vim para a presbiteriana. Aí o senhor já era pastor. Então eu não sou condenado? Não, porque esse pecado, Jesus Cristo já pagou ele na cruz. Esse ato, né? Mas mesmo depois que eu aceitei Jesus? Sim. Mesmo depois que eu pequei, mesmo depois sim, porque veja, pecado, lembra aqui? Pecado aqui é a natureza, né? Aí nós temos pecados. Esses pecados são atitudes. Essas atitudes, todas essas atitudes aqui, pecados e atitudes, elas foram pagas na cruz. Tanto os pecados passados, antes de eu conhecer Cristo, os pecados presentes, eu andando com Cristo, que eu cometo, e os pecados futuros que eu ainda vou cometer. Porque Deus tirou de nós o poder do pecado, mas Deus não tirou a presença do pecado em nós. Esse pecado aqui, essa natureza, Deus não tirou ela de nós ainda. Por isso, crente ainda comete atos pecaminosos, atitudes. Mas essas atitudes agora não têm poder para condenar o homem. Por quê? Porque elas já foram lavadas no sangue de Cristo. Qual é a exigência que Deus faz para o crente para que o sangue de Cristo seja aplicado sobre o crente? Para perdoar essas atitudes, qual é a exigência que faz? Confessar e deixar, não é? Arrepender, confessar e deixar.
Então, João escreve lá na primeira carta, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a sua palavra não está em nós, né? Porém, aí ele continua, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então João está dizendo assim, o meio de Deus perdoar essas atitudes aqui é aplicar o sangue dele, né? Por isso no versículo 7 ele fala assim, 1 João 7, 1,7, ele diz assim, que se tivermos comunhão com ele, andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mesmo crente que comete um pecado, depois, mesmo a pessoa, depois de crente comete pecado, há perdão para o pecado. Qual que é o perdão do pecado? O sangue que foi derramado na cruz. Então não tem uma nova maneira. Deus não inventa uma outra maneira. Sabe por quê, Beto? Simples. Porque se não tivesse sido pago os pecados e não tivesse sido perdoados os pecados, Cristo tinha que morrer de novo. Pensa, toda vez que um crente cometeu um pecado, Cristo tinha que morrer de novo para o sangue dele lavar o pecado do crente. Então, por isso que Hebreus diz que o sacrifício de Cristo é único, suficiente, né? E João diz, né, que o sangue dele é suficiente para pagar o pecado de todo mundo. Então, aquilo que Cristo fez, a morte de Cristo na cruz, era suficiente para pagar os pecados. Então não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque os pecados já foram perdoados em Cristo, né? Então, isso não é licença para a gente pecar, gente, né? Então, por isso que ele fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o crente reconheceu, pequei, pede perdão a Deus, ele diz assim, não vou fazer mais isso. Aqui o que o senhor James falou é interessante, no sentido da pessoa tomar posição com Deus no início da conversão dela, ou imatura. Mas na realidade isso já aconteceu, isso tudo aí, na vida da pessoa, só que na medida que ela vai escutando os estudos, ela vai entender o que foi feito com ela. O que aconteceu, né? Porque quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, não é explicado para a gente tudo isso aqui, né? A gente entrega, porque o Espírito Santo mexeu com o nosso coração, abriu o nosso coração, a gente entrega a nossa vida a Jesus. Como é que nós vamos saber disso? Na escola dominical. Eu não gostava de Deus, não. Eu achava Deus injusto. Aí, tá vendo? Beleza? Eu achava injusto, porque ele fala Moisés, a terra abriu, os que era morreu tudo, né? A família inteira, com os animais, com tudo. Então eu achava aquilo um absurdo, né? Quer dizer, depois um dia eu vou falar sobre essas questões aqui, né? Sobre o juízo de Deus, né? Então, para a gente entender então, isso. até você aprender e entender, porque sem um professor, igual o senhor para a gente, é uma bênção de Deus, porque aí a gente passa a entender a palavra que eu não tomava Santa Ceia, eu ia na igreja, já sabe que eu era condenado. Eu ia à igreja e é justamente o inverso, né? Glória a Deus. Aí você é a maioria das congregações, eles que pregam, né, pastor? Porque a gente tem que adquirir a salvação a todo instante. Toda hora, né? Porque qualquer coisa que vai se fizesse, já está lascado. Aí pronto, estou perdido, agora tem que fazer de novo, tem que me converter de novo, né? Tinha uma menina que frequentava a igreja, uma senhora que frequentava a igreja aqui, que dizia que achava lindo receber Jesus. Todo apelo que tinha, ela ia lá para frente para receber Jesus. Até que eu virei para ela e falei assim, não, meu irmão, uma vez só, já recebeu, acabou. Aí pronto, não precisa estar aí toda vez lá na frente receber Jesus, né? Eu fui muitas vezes. Deus exige de nós uma resposta, mas a pessoa já foi escolhida para isso, né? Sim. Então eu fui encamulado, eu estava lendo o Salmo 34, todas essas pessoas que caíram na graça do Senhor, receberam essa graça, elas têm uma promessa infinita, eterna, de todo tipo de bênção.
de livramento, de socorro. E então eu fiquei abismado como que é favorável ao crente a vida cristã. E a gente, quando olha só para o lado do peso, do padrão de vida que a Bíblia exige de nós, mas esquece dos benefícios, esquece dos benefícios. Isso aí. Tranquilo, gente? Podemos seguir? Mas outra coisa que eu também acho legal falar é que toda essa graça derramada sobre nós, né? O senhor falou muito isso na semana passada, eu acho legal frisar, é que a nossa resposta em amor é obedecer a Deus. Porque hoje parece que existe uma licença, né? O senhor falou, em muitos lugares trata Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e isso é uma licença. Você pode viver de qualquer maneira, né? É como se o crente pudesse viver de qualquer forma, né? Não pode, gente. Deus não nos salvou para viver de qualquer forma. Então a salvação, ela não é uma liberdade do pecado e licença para você viver de qualquer maneira. Você é livre da escravidão do pecado, mas se transforma em servo de Deus, né? Essa é a ligação. Então Deus não te libertou do pecado para você ficar solto. Não, Ele te libertou do pecado para colocar você, né, como servo dele. Então, um versículo muito bacana que Paulo fala isso, está lá em Colossenses, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Então, nós somos livres de um governo tirano, né, que maltratava, que oprimia, que é o diabo e o pecado. Então, do império das trevas. Mas ele diz, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino do Filho do seu amor tem um rei. Quem é o rei? Jesus. Então ele nos transportou, ele tirou a gente, vamos pensar, ele tirou a gente de um país onde tinha um rei mau que governava e nos colocou em outro país onde tem um rei bom que nos ama, mas nós continuamos súditos. Antes era súdito do rei mau, ele tirou dali e colocou no outro reino onde o rei ama e é bom, mas nós somos servos dele. Diz que não bacana, adianta, né? Somente frequentar a igreja, né? E nem ter um escudo como eu sou crente e tal, mas não entender essas coisas. É porque às vezes a pessoa, seu James, ele não quer Deus, ele quer só as bênçãos de Deus, né? Aí quem só quer as bênçãos de Deus não tem compromisso com o reino. Aí não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, né? Ele diz, eu só quero bênção, né? Jesus falou claro isso, né? Lembra daquelas pessoas que seguiam Jesus, que é a multidão? Ele diz, vocês estão me seguindo não é porque creem em mim, não, vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e fartaste. Então vocês estão atrás de mim, é de quê? É de mim ou é do que eu posso dar? Não é? Então tem muita pessoa que se diz crente que está atrás daquilo que Deus pode dar, né? E não de Deus. Porque quem está atrás de Deus, está buscando Deus, assume compromisso. Quem quer só as bênçãos dele, né? É igual ao Papai Noel, é só o presente, né? Quem é que pensa em Papai Noel depois do Natal? Passou, né? Só se não ganhou presente. Aí fica com raiva dele, né? Aí fica com raiva do Papai Noel porque não deu presente, né? Deus não é Papai Noel, gente. Amém? Vamos lá então, seguindo, né? Seguindo nossa aula, senão, vamos lá. Então tá, aí Paulo então deixou claro, então veja, agora você não é mais escravo do pecado, ele não tem mais domínio sobre vós, e você agora também não está mais sujeito à lei, porque a lei agora não pode te condenar. Aí então, a pessoa que estava lendo Paulo podia perguntar assim, mas então, para que serve a lei então? Ué, se ela agora não pode me condenar mais, então a lei não serve para nada, né? Então, a lei, aí a pergunta que ele faz no verso 7, viu aí no verso 7? Ele fala assim, versículo de número 7. Por isso, não, para aí, 7. Onde que está, hein?
Que diremos, pois? É a lei da essência? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, em outras palavras, está dizendo assim, bom, já que a lei não serve mais, eu não estou mais sujeito a ela, qual a utilidade da lei? Ela virou pecado agora? Né? Porque se o pecado perdeu o efeito, a lei também perdeu o efeito, então a lei está atrelada ao pecado. Né? Então, se a lei condenava o pecado e Deus agora tirou o domínio do pecado, então a lei perdeu a sua eficácia. Acabou, não serve para nada. Aí Paulo diz, não, a lei tem algumas utilidades. Então ele vai falar sobre a utilidade da lei. Para que serve a lei então? Diz ele. Primeira coisa que ele diz aqui, a lei revela o pecado. Ele diz assim, como que eu vou saber que alguma coisa é pecado se não tiver uma lei dizendo que é pecado? Não é? Então, se não tivesse um semáforo ali dizendo 60 km por hora e eu passasse 80, então eu não posso ser condenado por ter passado a 80 se não tem uma lei lá dizendo que não pode passar a mais de 60 por hora. Entenderam? Então, se não tiver a lei, não tem infração, não tem pecado. Então, só sei que é pecado porque tem uma lei dizendo que é pecado. Então, Paulo diz, a primeira coisa que a lei serve é para revelar o pecado. Eu não sabia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu não saberia que matar é pecado se a lei não dissesse não matarás. Aí, essa lei, lembra? Essa lei que revela o pecado, Paulo tratou dela lá no início dizendo o seguinte, que tinha ela da lei moral, que foi a lei que Moisés deu, que Deus deu a Moisés, digo. Mas ela também tem a lei escrita no coração, lembra dos gentios? Então tem uma lei interna. Então veja, às vezes a lei que revela o pecado, ela não está escrita, lá dizendo, né? Não pode fazer isso, mas ela está no coração, internamente no coração do homem. Então vamos pensar, quem não era judeu não tinha essa lei escrita, porque essa lei escrita foi dada por Deus a Moisés, nas tábuas. Então ele não tinha essa lei escrita, mas mesmo assim, ele tinha uma lei dentro dele, que por ele mesmo, ele sabia que tirar a vida de alguém é errado, certo? Então, a lei, de qualquer forma, seja ela escrita ou gravada no coração, ela revela o pecado. Ela fala que aquilo é errado se a pessoa fizer. Tranquilo? A lei revela o bem. Então, a lei também mostra o que eu devo fazer. Ela não só proíbe o que eu não devo fazer, mas ela também diz assim, que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso amar o próximo, eu preciso ajudar quem está passando necessidade. Então, essa lei interna ou externa, moral, ela revela não só o pecado, mas ela também revela o bem que eu devo fazer. Então ela é útil nesses dois sentidos, né? Porque ela diz o que é errado e ela diz o que é certo. Então, o crente precisa da lei? Ele não precisa da lei para obediência para a salvação. Porque se essa lei aqui, que revela o pecado, né, e mostra o bem, eu tomar essa lei como obediência para eu ser salvo, eu desliguei de Cristo. Aí eu tenho que obedecer essa lei para eu ser salvo. Então, aí que é a dificuldade.
o risco que a gente corre. É que a gente recebe Cristo como Senhor, Salvador. A gente está livre do poder do pecado. A gente está livre da condenação da lei. Só que aí a gente começa a usar a lei como se fosse uma condição para a salvação, né? Então, se eu usar a lei como condição da salvação, eu estou, primeiro momento, julgando quem não cumpre e ao mesmo tempo julgando a mim mesmo. Então eu estou dizendo assim, ó, seu James fez aquilo de errado, então seu James não é crente. Ou então eu estou dizendo assim, eu fiz isso errado, aí agora eu estou condenado. Ó, Beto, viu? Viu o exemplo, Beto? Né? Eu não tomava Santa Ceia porque eu sentia que era condenado. Condenado, isso. Mas eu olhava a vida de outro, né? E também, né? Aí isso é muito natural na igreja, gente, quando a gente observa as pessoas avaliando a vida espiritual dos outros, né? E eles medem a vida espiritual dos outros com base no quê? Na obediência a essa lei. Aí diz assim, fulano é crente, fulano não é crente. Fulano é mais ou menos, fulano é bom. Não, fulano é bom. Tá. Por quê? Porque ele está colocando a condição, né, na lei, né? Porque a lei revelou o errado e mostrou o certo. Ele está dizendo assim, se eu fizer o certo, eu vou servir a Deus, vou para o céu. Se eu fizer o que é errado, eu não estou servindo a Deus, eu vou para o inferno. Aí, veja, a pessoa coloca uma porcentagem aqui, né? Aí quanto daqui do errado que eu devo deixar de fazer e quanto do certo que eu tenho que fazer para eu ser salvo, para eu não ser condenado. Entenderam? Aí você fala assim, bom, se eu fizer 51% de cada um aqui, aí tá bom, já fiz um a mais e eu vou ser salvo, né? Então a salvação virou o quê? Obras. Quando eu sou mais crente que os outros. Eu sou mais crente que o outro. Também aí é um padrão de comportamento, né? Porque se a lei aqui é um padrão de comportamento, também eu julgo as pessoas com base nisso. Se eu estou fazendo mais do que o outro, eu sou mais crente do que o outro. E eu estou usando a lei como norma de padrão de comportamento, né? E aí é para eu avaliar o nível espiritual da vida das pessoas. Isso é uma tentação, gente. Se a lei se tornou obsoleta, né? Você judiar, né? Aí, pois é, vamos chegar lá, senhor João. Porque o que acontece é uma tentação, gente, porque nós, cristãos, nós aprendemos embora seja orientado por Cristo para não fazer, nós aprendemos a julgar a vida dos outros com base naquilo que nós entendemos que é o que Deus quer e o que Deus não quer. Né? Isso é ruim demais, né? Porque às vezes a gente está fazendo coisa que não deve ser feita e estamos condenando o outro que faz uma coisa que talvez é muito menor do que aquilo que a gente está fazendo, né? E aí assim, quando um crente comete um pecado que é notório e visível, né? Então os outros crentes todos, porque não cometeu aquele tipo de pecado, se acham melhores do que o outro que cometeu, né? O advogado virou para mim, assombrado, o advogado para poder separar. Aí era Celso Diniz, era o melhor advogado que tinha. E ele virou para minha esposa e falou: agora, só daqui, separação não é bom nem para você nem para ele. O que seu marido já disse? Bom, ele fala que faz o que eu quiser que eu faça, porque ele fala que me ama. Aí ele virou para ela e disse: experimenta. Se eu não fizer o que a senhora está esperando, você separa, mas até então, experimenta. Quer dizer, o advogado foi um conciliador. Aí ela pegou e falou: se a senhora não conseguir, eu quero ficar pensando no patrimônio, sabe? Dinheiro que a gente tinha, tudo. Ele virou para ela e falou assim: olha, se a senhora passar tudo no nome de suas filhas, hoje qualquer advogado derruba tudo.
E aí, Beto? Aí ela Nós comemoramos. e virou para ela e falou com ela, senhora, se a senhora não conseguir, arruma um ranchinho, que não seja, a senhora não tem nada, mas a senhora arruma um ranchinho, para a senhora ser feliz. Mas espera eu ver, tenta. Aí eu fazia o que ela queria, né? Cortou minha bola, jogava bola todo domingo, botou tudo, barzinho. Aí virou escravo da. Aí eu passando super. Para poder, né? Aí, graças a Deus, Deus abençoou, né? Virou, nós já fizemos 50 anos casados. O medo de ir para o inferno leva a pessoa a tornar-se sujeita ao quê? A lei, de novo, estabelece a lei. Se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Viu? A lei virou instrumento, né? Condição de salvação. E a lei não é condição de salvação. Tá. Mas a gente segue para poder melhorar. Então vamos lá. Seguindo, né? Nós temos uns minutinhos ainda. Bom, primeiro a lei revela o pecado. Segundo, a lei revela o transgressor. Como revela o transgressor? Quem é ele? Eu. Aí Paulo se coloca no meio. Então, eu não saberia que isso era pecado se a lei dissesse que é pecado. Então, Paulo está dizendo assim: a lei revela a falta, o pecado, né? E revela o certo, é o errado e revela o certo. Mas a lei também revela quem eu sou. Porque se eu sei, a partir de agora, que é pecado, e eu transgredi a lei, então revela que eu sou culpado. E se eu sou culpado por causa da lei, quer dizer que eu não tenho salvação. Então, eu não posso ser salvo por mim mesmo. Então não adianta eu querer obedecer, né, a lei, fazendo o que é certo e deixando de fazer o que é errado para ser salvo. Por quê? Porque eu sou transgressor. Então a lei revelou isso, né? Revelando o pecado, revelou que eu sou transgressor, que eu sou culpado. E eu sendo culpado, quer dizer que eu não tenho salvação. Eu preciso de quê? De um Salvador. Então a lei revela também um Salvador. Quem é esse Salvador? Cristo. Aí volta lá no início. Viu? Então eu preciso de Cristo, por quê? Porque eu sou transgressor, eu não consigo obedecer a lei, né? E fazer o que é certo para ser salvo. Então eu preciso de alguém, e esse alguém é meu Salvador. Quem é ele? Cristo. E o que ele fez? Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, e ele morreu na cruz para me libertar do pecado, que é da natureza, do poder do pecado. Então ele morreu na cruz para me livrar da condenação eterna. Então a lei não pode mais me condenar, porque Cristo já morreu no meu lugar, e morrendo por mim, Cristo deu sua vida para pagar os meus pecados e me libertar da natureza pecaminosa. Então por isso hoje eu tenho salvação. Onde que eu tenho salvação? Em Cristo. Viu a utilidade da lei? Então Paulo está dizendo, ela é boa, ela é santa, e o mandamento é justo. Então, por que, gente? Porque não é a lei que diz não matarás que é o pecado. A lei não é pecado. Paulo está dizendo de jeito nenhum, a lei não é pecado. Por que a lei não é pecado? Porque não é a lei que diz não matarás que é o pecado. Qual que é o pecado? O assassinato. Entenderam? Então veja, se tem a lei não matarás. Opa. Certo? Tem essa lei aqui, não matarás. Se ninguém matar, essa lei é errada? Não é. Então é a lei que é errada? Paulo está dizendo não. O que é errado?
Ele diz, é eu que cometi o assassinato. Eu que sou errado. Então, se não tiver assassinato, não tem sentido nenhum. Então, por isso ele está dizendo assim, a lei é boa. Eu que sou errado. Então, o fato de ter a lei não condenará aquele que não fez a infração da lei. Quem não cometeu o erro, então, mesmo tendo a lei, não muda nada para ele. Certo? Bateu o sinal. Então, veja, ele está dizendo aqui que a lei, o mandamento, ele é bom por quê? Porque ele revela o pecado, né? E aí, para eu tomar cuidado, para não fazer. Mas ela por si só, ela não condena o ser humano. A lei só condena aquele que comete a infração, o erro. Então, ter a lei não muda a condição do pecador. Então, eu não posso usar a lei como condição de salvação. Como também não é a lei para mim, como crente, condição de condenação. Porque a lei mesmo, ela é neutra. Né? E ela é tão neutra que ela não escolhe. Né? Não diz que só homem vai ser condenado ou só mulher vai ser condenado. Né? Então, ela é neutra. Ela não diz nada para ninguém. Então, ela só diz o seguinte, que o erro é errado. E aí, ela só vai condenar aqueles que praticaram o erro, né? E não a pessoa que não praticou o erro, e aí vai ser condenado por ela. Não tem erro, não tem condenação. Eu saio para caminhar às 5 da manhã. Então a polícia está na rua, para um, para outro, eu passo esse boa noite. Pronto. Quer dizer, eu não estou fazendo nada de errado. Então... Como é bom, né, Beto? Eu falo assim, quando a pessoa tira a carteira, ele fica doido para a polícia parar ele, né? Para ter o gosto de parar e olhar assim e falar assim, não tem nada errado, pode ir embora. Acho que todo mundo tirou carteira, passou por essa experiência, não passou? Queria que a polícia me parasse para ver que agora, né, eu estou habilitado e tal, né? Porque quem não está fazendo nada de errado não tem por que condenar, né? Gente, mas pergunta aí, você viu, nós ficamos no primeiro versículo só, hein? Nossa, que certo. Mas ficou bem explicado, pois é, né? Porque aí não vai dar dúvida. A lei de Deus é diferente da dos homens, porque hoje tem amnistia para quem comete e a tal de criança em dinheiro. Sim. Pois é, aí, Sr. Jones, nós vamos falar depois aqui sobre a injustiça da lei, né? Então, não é a lei que é injusta, é a aplicação da lei que pode ser injusta. Nós vamos falar isso, e pode mesmo, né? E nós estamos vendo, né, a aplicação da lei de forma injusta, né? Às vezes a pessoa se beneficia de um artigo da lei, né, para cometer injustiça. Jesus deu a vida. Amém, gente? Vamos ficar em pé então, vamos encerrar? Nós vamos orar, receber a bênção e assim encerramos. Vamos continuar lendo aí, viu, irmãos? Capítulo 7 de Romanos, que nós vamos estar trabalhando isso aí agora. Na partir daí agora, Paulo vai dizer qual era a experiência dele então antes de conhecer Cristo. Como que ele vivia, tá? Ele vai descrever logo abaixo. Vamos orar e receber a bênção. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, Senhor, em nossas vidas e pela grande bênção, Senhor, de poder ler e aprender, Senhor, da tua palavra, Pai. Pedimos também, Senhor, que prepare o nosso coração para logo mais à noite participarmos da ceia do Senhor. Ó Deus, que também por ela, Senhor, nós sejamos, ó Pai, enriquecidos, abençoados, ó Deus, e da participação digna, Senhor, que a paz do Senhor, a alegria do Senhor encha, Senhor, o nosso coração. Confessamos, Senhor, nossos pecados, pedimos perdão por eles e pedimos que cada dia, Senhor, nos faça conhecer mais, ó Deus, a tua vontade, Pai. Amém. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nós no restante desse dia e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a condenação e a consolação do Santo Espírito de Deus, que nos livrou de toda a condenação eterna,
e seja a honra, a glória e o poder sobre ele. Amém, Senhor.